Olha, as tecnologias estão presentes no nosso dia a dia, né? Vamos voltar a falar sobre elas, inclusive. Precisamos dela para quase tudo, né? E sabe aquela história de que pessoas de mais idade não têm muitas habilidades para lidar com as novas ferramentas tecnológicas? Isso caiu por terra faz muito tempo. Hoje em dia, praticamente todo mundo está conectado e isso impacta nas relações entre as gerações. É isso mesmo. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com a Lisa Pachelli. Ela está conectada aqui com a gente, ela é psicóloga. Doutora Lisa, bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Muito obrigada pelo convite. Então, É sempre um prazer estar aqui. Agora há pouco a gente falou sobre os riscos, né? Os cuidados que a gente tem que tomar para evitar cair em golpes quando a gente fala sobre tecnologias, sobre estar conectado o tempo todo. Mas essas tecnologias também envolvem outras questões, como, por exemplo, a relação entre gerações, né? Explica para a gente como que acontece esse impacto. É uma grande oportunidade de melhorar a relação entre as gerações, porque essa nova geração nasceu junto com a tecnologia. Então, eles têm uma grande facilidade em lidar, né, com os mecanismos, com as redes sociais, e aí que gera a conexão com os idosos, porque eles ensinam para os idosos, né, como usar esses mecanismos, as ferramentas, fortalecendo o vínculo entre a família, né, promovendo o vínculo. Nessa relação, eles têm a oportunidade de aprender com os mais velhos sobre respeito, experiências, histórias, empatia, e os mais velhos aprendem a como lidar com as redes sociais, né? Porque o golpe é muito preocupante, e como é muito novo tudo isso, os idosos ficam muito mais vulneráveis, né? Porque a gente vem de um tempo que era muita coisa era feita no respeito e relações com pessoas conhecidas, e agora o mundo se expandiu. Hoje em dia não existe mais aquela confiança, né, doutora? Então quer dizer que, ao contrário do que muita gente pensa e do que a gente fala bastante, as tecnologias, ao invés de separar, elas podem unir as famílias. Isso é interessante, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. E quais são os desafios mais comuns para que aconteça essa relação? Acaba-se que as redes sociais também, elas são muito chamativas, né? Então, o perigo é não ter essa conexão. Cada um ficar preso no seu mundo e não se relacionar, né? E como somos seres relacionáveis, né? O ser humano é um ser que se relaciona, social. Então, o perigo é cada um ficar sozinho nas telas. Mas essa integração, essa necessidade da ajuda faz com que tenha uma ponte, uma conexão entre as gerações. E para a gente estabelecer essa conexão, o que a gente precisa pensar? Como, por exemplo, explicar para um adolescente que é importante ele estar de alguma maneira conectado com os idosos e como relacionar isso com a tecnologia? É muito familiar, né? A gente tem que buscar vínculos. O idoso também tem que se interessar pelo que o adolescente gosta. E aí, dentro disso, começa um diálogo e tem a troca, né? Tem que ter um movimento de ambos os lados. O idoso mais experiente chega até o adolescente, o conquista, e dentro disso forma a relação, a ponte de relação e de troca, que é tão importante e rica para todos nós. Mas será que esses adolescentes vão ter paciência? Porque eu vejo muitos idosos questionando isso, né, doutora? Que às vezes os jovens estão sempre com pressa, aí o avô, por exemplo, ou a mãe, o pai, pedem para ajudar a fazer alguma coisa no celular, aí o jovem está com pressa, faz rápido ali e entrega. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero aprender, você não tem paciência para me ensinar. Tem que exercitar isso também, né, nesse relacionamento familiar. É exatamente isso que o idoso vai ensinar para o adolescente. Porque como ele tem muito mais paciência, ele já sofreu, ele tem muito mais empatia, a gente sai da gente, né, a gente mais velho, sai de nós mesmos, entramos um pouco no mundo do adolescente e trazemos ele para o nosso mundo. Porque a gente tem mais habilidade do que os mais novos. Então, principalmente, quanto mais velho, né, mais vida, mais experiência se tem e mais se pode ensinar os mais novos a importância das relações. Então, tem muita também exigência dos mais velhos
para que essa relação aconteça. Sempre tem esforço, né? Mas é muito rico quando acontece, porque os adolescentes ganham muito e os idosos ficam mais atuais, né? Ingressados nesse mundo digital e menos vulneráveis a golpes. Exatamente, é como se incluísse os idosos ali, né, doutora? Porque às vezes eles vão ficando à margem, né? Vão ficando para trás e porque não estão inteirados das tecnologias, não sabem usar um celular, não sabem usar um computador. Por isso que é importante que a gente dê essa forcinha aí, dessa mão, para que eles consigam entrar nesse mundo novo. E muitos já estão fazendo isso, como eu disse no início da nossa conversa aqui, acabou aquela história de que idoso também não está conectado, né? Eles também estão ali no smartphone, estão no grupo da família mandando figurinha, isso é muito bacana. Agora, tudo na vida praticamente tem dois lados, né? Um lado positivo e um lado negativo. Quais são os benefícios e as preocupações relacionadas à dependência excessiva de dispositivos tecnológicos no comportamento diário de todas as gerações? Os benefícios é essa integração, é a voz a minorias, o poder estar conectado com o outro sem necessariamente estar tão presente, que é uma das dificuldades, né, da distância, da vida corrida. O outro lado da moeda é o vício, porque as redes sociais, elas sabem o que a gente quer. Então, acaba que a gente vai ficando tanto tempo ali preso que para de se relacionar, para de estar com seus pares. E como tem essa tendência muito para a gente ver só o que a gente quer, a gente acaba ficando um pouco alienado e isso pode gerar grande afastamento social por diferenças de ponto de vista, porque a gente acaba vendo só o que nos agrada e a gente não vê o outro lado e gera conflitos, né? Com certeza, né? E a gente pode criar estratégias para fugir, principalmente dessa questão do vício, porque, como você disse, o algoritmo, ele tá de olho, né? Parece que ele está escutando a gente, ele vê o que a gente faz, ele sabe onde a gente está, sabe os lugares que a gente frequenta, o que a gente come, o que a gente usa. Então, cair nessa armadilha de ficar dependente dessas tecnologias é muito fácil para todo mundo, não só para os mais idosos, mas também para os mais jovens. Quantas vezes a gente não pega a nossa rede social ali, abre o nosso Instagram e fica horas perdendo tempo sem fazer nada, não está vendo nada ali, mas está passando. Parece que aquilo ali é feito para isso, né? Existe alguma estratégia que a gente pode implementar para tentar fugir disso? É muito parecido com qualquer outra coisa que gera vício, né? Como bebidas, drogas, moderação. E temos que vigiar o nosso tempo, colocar como meta, né? Colocar limite no nosso tempo, monitorar o nosso tempo de redes sociais e investir em relacionamentos interpessoais para sair dessa armadilha. E aí a gente pode voltar mais uma vez à questão intergeracional, né? Garantir essa convivência pessoal. Acho que os idosos eles têm mais sabedoria com relação a isso, né? Os jovens se isolam mais, ficam mais dentro do quarto ali, apenas usando o computador. Os idosos não, acho que é inclusive uma dica, né? Para melhorar essa relação, melhorar esse relacionamento, juntar os dois. Que os jovens tirem um tempinho ali para conversar com os idosos, contar história, eles têm muita coisa a agregar, muita coisa a somar na vida dos mais jovens, né? Então, acho que dar valor nisso também é importante. Enquanto isso, a rede social, a tecnologia fica ali no cantinho. Isso é vital, Inker. Por quê? Nós somos seres sociais. Como está aumentando o nível de depressão, de problemas psiquiátricos por falta de socialização? Então, precisamos unir, precisamos nos relacionar mais e colocar limite de tempo. Tanto nos adolescentes, eles vão ficar revoltados, com certeza, mas precisa que seja colocado limites. E investir em bons relacionamentos, né, para que também tenha o prazer de estar fora das telas, e não só revolta. E o relacionamento que a senhora está falando é aquele relacionamento pessoal mesmo, né? Conversar presencialmente, tomar um cafezinho junto, isso faz a diferença. Porque a gente chama de rede social, mas é um pouco diferente, né? Aquilo ali não é a mesma coisa do contato físico, né? Acho que isso também faz falta e isso contribui para esses problemas mentais que a senhora mencionou.
Sim, faz muita falta esse tete-a-tete, né? Ele tá escutando, sentindo o cheiro, ouvindo, estando presente no momento que você está. A gente chama de atenção plena, né? De estar ali, ó, tô tomando um café, tô sentindo o aroma dele, tô comendo um bolo, conversando com os meus familiares, sabendo o que está passando na vida, o que a gente está pensando. Essa troca, ela é riquíssima e importante para o ser humano. Não podemos perder isso, porque se a gente perde isso, cada dia estamos mais doentes e sozinhos. Então a gente não tem rede de apoio mais. É da nossa essência, né? A gente vai perdendo essa nossa essência se a gente não faz isso, é da nossa natureza. Doutora Elisa, muito obrigado, viu, pelo seu tempo mais uma vez aqui, por conversar com a gente, atender a equipe do Santo Café mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Bom dia, abraço. Tchau, tchau.